neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças pra resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Pai Celeste, Deus amado, nunca precisamos tanto da ajuda do Senhor como nestes dias, Senhor, pois estamos vivendo os últimos momentos da humanidade. Estamos vivendo, Senhor, à margem
do fim de todas as coisas. E por isto, ó Deus, nós precisamos estar seguros em tuas mãos. E as tuas mãos não são outras coisas senão a tua palavra revelada aos nossos corações. Portanto, ó Deus, fala-nos, faça com que ela penetre em nossos corações, fazendo com que sejamos aquilo que devemos ser no presente momento. Que não procuremos a viver de experiências do passado, como Israel tentou muitas vezes, mas que procuremos em tudo estarmos na estatura do homem perfeito, seguros na tua mão, Senhor. Nós andaremos firmes sobre estas águas revoltas, sem temermos as ondas, sem nos preocuparmos com os ataques, sabendo que o inimigo já foi derrotado pelo sacrifício de Cristo. Então, Deus vivo, nós te suplicamos que cada oportunidade que temos, cada segundo da nossa vida, cada momento, cada minuto que temos oportunidade de ouvirmos, que saibamos com certeza que estamos ouvindo a tua palavra, na qual nós podemos nos assegurar de corpo e alma, como entre a vida e a morte. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Os meus amados ouvintes já sabem perfeitamente de quem se trata. Quem é ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. O profeta desta era, na mensagem Estatura do Homem Perfeito, diz: Deus lhe disse, então fique quieto. Se Deus te falou, fique quieto. Tenha confiança no que Deus fala. Você deve ouvir a mensagem e distinguir pelo Espírito Santo se ela é de Deus ou não. Se ela não é de Deus, deixe-a. Elias fez esse desafio. Se Baal é Deus, serviu. E se não, então, só o Senhor é Deus? Então vamos servi-lo de corpo e alma, de vida e espírito. Já que provaste que o Senhor é bom e que sua palavra é verdadeira e que nos oferece não somente bons tempos aqui na terra, mas nos promete um descanso eterno, então, por que não confiar nesta palavra? Por que não se assegurar nesta palavra? Se você crê que Deus está te falando, então deixe tudo de lado e deposite toda a confiança em sua palavra, naquilo que você está ouvindo, como entre a vida e a morte. Descansa sua fé naquilo que você tem ouvido, uma vez que você tem constatado que é a palavra de Deus. Vamos repetir. Se você tem constatado que não é a palavra de Deus, então deixe-a
Procure onde está a palavra de Deus. Ela deve estar em algum lugar, em sua plenitude, em sua totalidade. Quando você tem feito tudo o que a palavra tem lhe mandado, então, ainda que parece que tudo tem falhado, fique firme, tenha paciência. Esta é a ordem do profeta desta era. Quando você tem feito exatamente como ele tem dito, e ainda assim parece que tudo tem falhado, tudo tem dado ao contrário, ao invés de trazer paz, regozijo, vida frouxa, foi tribulação a sua obediência à palavra que você tem ouvido. Ela acarretou para cima de si morte, aflições. Então, fique firme, tenha paciência, não se dê por vencido. A paciência é uma prova de confiança e logo a ela vai ser acrescentada a piedade. E o que vem a ser piedade? Nós temos no dicionário da língua portuguesa alguma coisa sobre piedade. Diz que é amor e respeito pelas coisas da religião. Mas há uma frase importante na tradução desta palavra piedade: compaixão pelos sofrimentos alheios. Piedade é um dos degraus da estatura do homem perfeito, ou seja, um dos elos desta corrente composta das 7 naturezas do Cordeiro, que são fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A piedade aqui então toma um lugar muito importante na vida do crente. Desde que ela é amor às coisas de Deus ao invés da religião, em um termo genuinamente espiritual, e desde que ela é compaixão pelos sofrimentos alheios, então o que ela nos causa? Temor de Deus. Foi ali, sim, que o profeta começou a buscar dicionários estudando esta palavra. O que significa piedade? E um dia, quando ele se encontrava na casa de um determinado irmão, aquele irmão tinha um dicionário. E naquele dicionário dizia: piedade quer dizer temor de Deus. Quem tem temor de Deus respeita os nomes das pessoas, tanto na presença como na ausência. Quem tem temor de Deus tem compaixão pelas fraquezas alheias. Nunca explora as fraquezas dos outros. Antes, porém, sofre-as. Por quê? Se é amor às coisas de Deus, então o amor é sofredor. O amor tudo espera. O amor é paciente. O amor é temperante. O amor é piedoso. O amor olha com piedade, com temor de fazer julgamento. O profeta nos mostra que Paulo estava cheio de temor. Ele disse que havia chegado àqueles irmãos com temor. Mas que temor? Temor de ser preso? Temor de perder o salário? Temor de perder a reputação? Não. Temor de desagradar a Deus. Temor de ferir a santidade de Deus. Temor de ferir a presença de Deus em sua vida. E foi uma das coisas que ele mais recomendou à igreja. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Como nós poderíamos entristecer o Espírito Santo de Deus? Seria por não darmos a Ele um conforto aqui na terra? O Espírito Santo, estando em nós, está desejando uma boa recâmara para se repousar através do nosso corpo carnal? O Espírito Santo está desejando muita fama aqui na terra através de mim? O Espírito Santo está desejando muita popularidade, muito dinheiro através de mim? O Espírito Santo está desejando que eu enalteça o nome de uma organização aqui na terra? Não, absolutamente não. O que viria a entristecer o Espírito Santo, uma vez que nós estamos selados com Ele para o dia da redenção? Seria justamente estas coisas. Nós queremos dar para Deus o que é de César e a César o que é de Deus. Isto entristece o Espírito Santo. Isto faz com que o crente apague o Espírito Santo na sua vida. Isto é resistir ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio sobre Cristo. E Cristo era o Cordeiro. Ele é a pomba. O Espírito Santo, a pomba é o animal mais puro, mais simples, que voa, que ganha as alturas, enquanto o Cordeiro estava ali, fazendo morrer a si mesmo dentro do Jordão, oferecendo-se a si mesmo. E o Cordeiro é obediente, e quando a pomba veio sobre o Cordeiro, para onde a pomba o conduziu? Para estas coisas que já citamos? Para os palácios? Para os conselhos? O conduziu para o deserto, o conduziu para as aldeias, o conduziu para as praias da Galileia, o conduziu para as montanhas, para as noites frias e gélidas, caladas em oração. O conduziu ao encontro do sofrimento alheio. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelo povo, de ver o povo como ovelhas desgarradas, que não têm pastor. Jesus sentia compaixão, isto quer dizer piedade, sentia piedade pelos sofredores, a ponto de entregar-se a si mesmo, não ficar de lá se apiedando dos pobres, como alguém que está sentado num lugar querendo parecer Deus, um dia tirou a sua coroa e ofereceu aos pobres simbolicamente. Não, Jesus não fez isto. Jesus ofereceu a si mesmo. Esta aqui é a verdadeira piedade. A piedade que São Pedro tem enfatizado na sua segunda carta, capítulo 1. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, revestido do poder do alto, e o Pai habitando nele, para então manifestar o seu ministério, ele caminhou como ovelha muda para o matadouro. Quando a igreja se revestiu de poder, ela entregou-se a si mesma, não por credos e nem por dogmas, mas pelo nome de Jesus Cristo. Eles foram proibidos de falarem no nome do Senhor, de usarem o nome de Jesus Cristo. E Satanás é o mesmo. Ele proibiu a igreja de usar o nome de Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo. Mas nesta era, quando Deus nos traz a luz, no entardecer, pela mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, esta mensagem tem feito alguém oferecer a si mesmo, oferecer uma carreira ministerial que faria deste alguém um grande líder, que teria multidões diante de si, oferecer a si mesmo para mostrar ao povo que o nome deve ser honrado, que o nome deve ser aplicado e que mais do que isto, esta vida deve ser manifestada.
quando a igreja estava revestida de Cristo, ela foi revestida de piedade, entregando-se a si mesmo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se morrermos, também com ele morreremos. Ali estava, irmãos amados, a igreja cheia do poder de Deus e manifestando todos os seus caracteres, manifestando tudo que era Deus. A plenitude de Cristo havia se manifestado na igreja de tal forma a ponto da sombra da igreja curar os enfermos, libertar os oprimidos, abrir as portas dos portões. Acabamos de ouvir que não foi um deputado quem foi soltar Pedro lá da prisão, e não foi um representante da igreja que foi abrir os portões de ferros que trancavam São Pedro. Não, isso mostra que a igreja de Pedro não tinha representante, senão a Jesus Cristo em si. Quem abriu os portões para Pedro, quem soltou as cadeias a Paulo e Silas, foi um representante da igreja? Foi o Senhor. Quem deve abrir as portas para você, irmã, quem deve abrir as portas para você, irmão, é Cristo. Caso contrário, as portas do inferno abrirão para você e você continuará dizendo: oh, Deus tem me abençoado. Mas se Deus não inculca, não implanta a piedade de Cristo no coração dos pregadores, o que acontece? Eles não entregam-se a si mesmos, não oferecem as suas vidas para mostrarem esta verdade ao povo. E o povo espera pela verdade, o povo clama pela verdade, o fundo clama o fundo, e se o fundo está clamando, é porque há um fundo para responder. Mas onde está a piedade? Paulo estava cheio de piedade, cheio de amor fraternal, cheio de temor de Deus, e quanto mais piedade ele tinha, mais severo, mais são na doutrina ele foi, mais ele corrigiu a igreja, mais ele repreendeu o pecado, mais ele mandou as mulheres se vestirem com pudor, com vergonha, com honestidade, mais ele mandou que os homens ocupassem seu devido lugar, mais ele falou sobre o casamento, mais ele combateu o adultério, a prostituição, o pecado dentro da igreja, a balbúrdia dos dons espirituais, a exploração que estava dentro da igreja de Corintos. Ele combateu severamente. Ele não estava pensando em suas ofertas, não. Ele não estava dependendo daquilo. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de piedade, ele estava cheio de temor de Deus. E é que Deus está pedindo de nós hoje. Cheios do Espírito Santo, seria simplesmente mandar aleijado andar? Cheios do Espírito Santo seria simplesmente falar em línguas estranhas? Seria simplesmente falar as línguas dos anjos e dos homens? Não. Leiam 1 Coríntios capítulo 13. Ali está o caminho mais excelente. Ele diz: eu vou vos mostrar uma coisa melhor, uma coisa que está acima de tudo isto. Eu vou vos mostrar o arremate da coisa. Senhor Deus, mais uma vez te rogamos que a tua palavra seja o alvo principal de cada um de nós, que anela com a alma, com o coração, com a vida, pelo ser cristão, de fato, de verdade. Enche-nos de temor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Os frutos o Mestre procura em vidas que veio salvar. Os frutos que venham na terra, seu nome bendito honrar. Somente folhas ao Mestre, ó quanta dor lhe causou, quando os frutos em nós procurava, folhas somente achou. Os mais pequeninos favores contempla do céu o Senhor, em nós Ele anseia colher os frutos preciosos do amor. Somente folhas ao Mestre, ó quanta dor lhe causou, quando os frutos em nós procuram.